O Moído do Dia. Informações sobre o que acontece diariamente na cidade e região. Esses 1.408 postos criados no primeiro semestre já representam 91% de todos os postos em 2022. Mas para falar melhor sobre esse assunto, a gente conversa agora com o auditor fiscal do trabalho, Francisco Reginaldo. Bom dia, Francisco. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Cidade e que veem a Rádio Cidade. É um privilégio falar novamente com vocês. Então, Francisco, o que pode ter provocado este aumento nos números de postos de trabalho criados em Caruaru? Olha, isso é um reflexo da melhoria da economia, né, no Brasil como um todo, né? A economia está dando sinais claros de recuperação. É verdade que ainda há um desemprego, né, um desemprego muito forte, muito grande a nível de Brasil. Contudo, esse desemprego vem caindo gradativamente, né? Tanto é verdade que saiu uma pesquisa do IBGE e o desemprego a nível nacional está em 8%, e isso mostra que a economia está dando sinais de recuperação. E a nível de Caruaru, no primeiro semestre do ano 2023, já foram gerados 1.408 postos de trabalho. Todos os setores econômicos reagiram. O grande destaque foi o setor de serviço, com 730 postos de trabalho. Francisco, em 2021 foram 5.246 postos de trabalho criados. Em 2022 foram 1.555. E agora em 2023 a gente vê esse crescimento, já que no primeiro semestre deste ano já foram gerados quase 91% do total de vagas do ano passado, né? Qual o motivo dessa oscilação? É simples. Em 2021, né, foi o ano seguinte ao início da pandemia, né? A pandemia ela começou em 2020, né? Naquele momento, naquele ano, né, a atividade empresarial ficou contida, tolhida, represada, e em 2021, naturalmente, houve a abertura ou a reabertura, né, das empresas que até então estavam sob controle, né, para abertura. Houve o aparecimento da vacina, né, da Covid, contra a Covid. Houve o pagamento de muitos auxílios, o auxílio emergencial, por exemplo. Então, tudo isso, em 2021, todos esses fatores contribuíram para essa geração recorde de empregos. Em 2021, houve uma geração recorde de emprego em Caruaru, muito em razão da febre de consumo, do aumento de consumo, né, que até então estava represado por conta da pandemia. Em 2022, que foram 1.555 postos de trabalho, houve uma redução em relação a 2021, principalmente porque foi um ano conturbado, um ano de eleição. Os investidores, as empresas até então ficaram contidas, né, ficaram receosas, né, de fazer o investimento em 2022 por conta do conturbado processo eleitoral. Isso naturalmente teve reflexo na diminuição do número de postos de trabalho, comparando que em 2021, que foi um ano fora da curva, mas 2023, com a economia dando sinais de recuperação, as empresas voltaram a acreditar, né, que é importante investir no país. Francisco, qual a expectativa da geração de empregos para os próximos meses? A tendência é que esses números, né, essa geração positiva continue ao longo de 2023, no segundo semestre. Por quê? Porque no segundo semestre a produção aumenta, né, há muitos feriados, né, nessa reta final de 2023, e em razão disso aumenta-se a produção, porque o consumo naturalmente aumenta em razão da proximidade dos festejos natalino, do Ano Novo, e aumentando o consumo, aumenta a produção, e isso tem um reflexo natural na geração de postos de trabalho, de postos de emprego. Então isso é muito importante para a economia aqui de Caruaru, da região. Então a gente tem que comemorar sim, né? E como disse, a tendência é que essa geração positiva continue ao longo de 2023. E um detalhe também que é importante, que vai colaborar certamente para essa geração positiva, além desses fatores determinantes que eu falei, é que também há perspectiva da reforma tributária, né, da redução da carga tributária, e porque isso naturalmente vai fomentar, estimular os investimentos e naturalmente tem reflexo na geração de emprego. Além disso, também é importante que haja um controle permanente da inflação, porque aumentando o poder de compra das pessoas, naturalmente isso aumenta o consumo e aí a gente volta para a geração do emprego. Então a gente tem que comemorar sim, a perspectiva para o final de 2023, como falei, é a melhor, é a mais positiva possível. Muito obrigada pela sua entrevista, Francisco.
Grande abraço, eu que agradeço, estamos à disposição. Você conferiu no Moído do Dia de hoje uma entrevista com o auditor fiscal do trabalho, Francisco Reginaldo, que falou sobre os novos dados do CAGED que mostraram uma elevada taxa de criação de postos de trabalho em Caruaru, atingindo cerca de 91% de todos os postos de trabalho criados em todo o ano de 2022. E também falou sobre a expectativa para o restante do ano. Carla Nogueira, Rádio Cidade, todo mundo ouve, todo mundo vê.